E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, primeira edição desta segunda-feira. Tem alguns detalhes, algumas coisas que eu queria comentar com vocês aqui. Tá todo mundo pela estampa e tem alguns desabafos interessantes que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Primeiro, vou passar para vocês a rodada aí do Brasileirão e a nossa situação delicadíssima de tabela. Lembrando que a rodada não terminou. A bola rola hoje ainda, lá no Morumbi, às 8 horas da noite para Santos e Juventude. O Vasco é o primeiro time fora da zona com a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro dentro. Um simples empate do Santos hoje, como mandante, empurra o Vasco para a zona de rebaixamento. Vamos aqui aos jogos. Tivemos aí na rodada Sport 0, Bahia 0, Mirassol 3, Vasco 2, Fluminense 1, Grêmio 0, Botafogo 0, Cruzeiro 2, Corinthians 1, Fortaleza 1. Esse resultado foi fundamental. O Corinthians fez o gol nos acréscimos do segundo tempo. O Vasco estava já entrando na zona de rebaixamento e esse golzinho do Corinthians salvou a gente. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 2-1. O Ceará empatou em casa com o Flamengo em 1-1. E aqui estava acontecendo algo preocupantíssimo. Tá? O Vitória também vencia o Palmeiras por 2-1 no Barradão durante boa parte do segundo tempo, até que eles tomaram o gol de empate e foi muito importante para o Vasco. Só para vocês terem uma ideia, o Vitória, que é o 15º, é a primeira equipe na nossa frente momentaneamente, hoje, terminou a rodada com 3 pontos a mais que o Vasco. Porém, se o Vitória tivesse vencido o Palmeiras, se esse golzinho do Palmeiras não sai, o Vitória ia abrir 5 pontos do Vasco. Ou seja, o Vitória e o Grêmio, que são dos dois adversários acima do Vasco, já teriam 5 pontos a mais que a gente. A gente já estaria a 2 rodadas de tentar ganhar uma posição. Ou seja, seria momentaneamente uma briga contra a queda ali de 5 equipes. Vasco, Santos, Fortaleza, Juventude e o Sport. Tá? Então foi fundamental esse gol aí do Palmeiras e esse golzinho também do Corinthians, porque o Fortaleza estava nos passando. No momento, Vasco, Santos e Fortaleza, todos aí tem 15 pontos. O Juventude tem que torcer para ele vencer o Santos hoje fora de casa para a gente não entrar na zona, mas o Juventude, que é o vice-lanterna, já vai para 14. Ou seja, a gente já estaria nessa brincadeira a 1 ponto do vice-lanterna, se o Juventude ganhar hoje para a gente se manter fora da zona. Então olha como é que a situação está complicada, sendo que o primeiro time fora ali não foi o caso, porque o Vitória empatou, já poderia ter aberto 5 pontos da gente. E no momento o time que a gente está tentando catar é só o Vitória, porque o Grêmio já deu uma largada. O Vasco precisa não só vencer, mas numa sequência de 2, 3 vitórias consecutivas para ele respirar, porque do jeito que está a situação tá feia, tá bom? Então tá feito o registro aí para vocês. Tivemos no fechamento da rodada também Internacional 1, São Paulo 2. O Inter que também não consegue se desgarrar desse pelotão de baixo, deu uma queda e tem 21 pontos. Porém, do Grêmio para cima ali tá embolado. O Grêmio, que é o 14º com 20, ele tem aí 3 pontos a menos do que o Fluminense, que é o 9º. Então a galera do 9º ao 14º ali tá tudo emboladinho a uma rodada, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Então tem esse pelotão ali brabo mesmo hoje, do Vitória para baixo. E o Grêmio que tá sabendo gerenciar essa gordurinha dele aí, tá bom? Só que tem um detalhe, o Vitória não tem jogo a menos, tá? O Vasco tem 2 jogos a menos, o Santos tem 1 jogo a menos, vai fazer o segundo jogo, o segundo jogo atrasado dele hoje, vai fechar aí com 1 jogo a menos. O Fortaleza tem 1 jogo a menos, o Juventude tem 2 jogos a menos. Então também tem esse detalhe aí com relação ao Vitória. O Vitória não tem rodada atrasada. E aí, pegando um pouco do feeling e do momento de M do Vasco, o De Aranha, que foi campeão brasileiro com o Vasco em 74, tem um carinho muito grande pelo Vasco. Ontem sentou-lhe a marreta no Vasco aí na Super Rádio Tupi, irritado aí com o momento do Vasco. Vamos às aspas aqui ao De Aranha. O retrato do Vasco hoje, sabe quem é o culpado dessa história? É você, torcedor do Vasco, você mesmo, que não tem outra alternativa, porque se pudesse mudar de clube, você já tinha mudado. O que fazer, por exemplo, do teu filho? Apaixonado? Porque o futebol tem a emoção, tem a paixão, tem a razão. Quando a razão está à frente, a coisa funciona melhor. Mas não é assim que a banda toca. A paixão fala mais alto. Tá na hora de o Fernando Diniz começar a procurar o plano B, o plano C, que qualquer técnico tem de ter.
Quando você enfrentar uma equipe melhor do que você, se defenda. Bota a bunda lá atrás. Chuta a bola pro lado. Não dá pra jogar dessa maneira com jogadores de baixa qualidade. O elenco do Vasco é uma porcaria. Todo mundo sabe disso. Então, o Dé aqui misturou as duas coisas, né? O trabalho do Fernando Diniz, a falta de plano B dele, e eu falei isso ontem. Fiz um vídeo especificamente para falar do momento do Vasco, trouxe alguns dados estatísticos aqui e classifiquei como filmes de terror. O Diniz melhorou muito circulação de bola, mecanismo de passe, criação de jogada, mas, cara, não tá rolando, não tá funcionando e não tem plano B. O Vasco só joga assim, ponto. Você não vê um jogo, não, pô, hoje a gente é pior que o Inter. Vamos jogar lá no Beira-Rio, vamos bloco baixo, fechadinho, vamos jogar no contra-ataque. Para estilo de jogo, ó, Verratti, hoje você vai pro banco, meu centroavante hoje é o Ryan, vou botar, sei lá, Lloyd, David e Ryan, vou botar 3 caras de correria do meio para frente ali, vou me fechar e vou tentar puxar contra-ataque. Dei um exemplo aqui, tá? Não, pô, hoje o jogo é São Januário contra o Sport. Pô, a gente tem mais time que o Sport joga em casa. Hoje não, mano, é Verratti na área, vamos ter aqui Coutinho e Nuno para ajudar na construção e vão para dentro dos caras. Então, assim, não tem variação. É atacar igual índio, é ter posse de bola, e porque a gente tem que construir assim. E aí a coisa começa bem no primeiro tempo, e à medida que a coisa não vai andando, parece que o time vai definhando. E aí começam os erros individuais, o gol não sai, ou sai um gol só, a gente acaba cedendo o outro. Tem sido a tônica do Vasco nos últimos jogos. E aí, para fechar, o Casimiro Miguel na Cazé TV tem um programa deles de noite, acho que é Copa Zona, se eu não me engano o nome do programa, e aí tem uma mesa ali de debatedores e o Casimiro, inclusive, tem um quadro específico que é para ele desabafar ali sobre o momento do Vasco, e ele falou bastante coisa. Antes de eu trazer para vocês esse trechinho aqui do Cazé, lembrar vocês que tá chegando aí o Dia dos Pais e você dá tempo de comprar o presente do seu pai ainda chegar. Vai lá na Golcase, tá rolando a Golseio, use o meu cupom GOVASCO, que você, comprando a primeira capinha, a segunda sai de graça por menos de R$25. Você leva aí capinha do Vasco, você pode personalizar, inclusive fazer essa capinha de pai e filho aqui, bem legal. Nosso copo térmico tá saindo aí, ó, por menos de R$85, use o meu cupom GOVASCO para você garantir o seu copo térmico, tá? Você pode personalizar, tem várias estampas, não são apenas essas aqui, dá uma olhadinha no site que com certeza alguma coisa vai te agradar. Nossa garrafa Urban, nossa garrafa Fresh, top de linha, 950 ml, tá saindo aí por menos de R$151. E com detalhe, se você levar junto a garrafa Fresh mais o nosso copo térmico, tá saindo os dois itens juntos por R$218. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Nossa garrafa de entrada, 500 ml, garrafa Urban, tá saindo aí por menos de R$75. Use o nosso cupom, seja feliz. Detalhe, temos a garrafa Picture. Você vai lá na Golcase, escolhe a opção garrafa Picture, você pode pegar uma foto sua com seu pai e a Golcase pega uma garrafa nossa dessa daqui e bota a estampa e você personaliza com a foto sua com seu pai. Então aproveita aí as promoções da Golcase para garantir o presente do seu pai, dá tempo de chegar ainda, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, só não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Dito isso, vamos deixar com vocês agora o Casimiro aí, fazendo algumas críticas duras ao time do Vasco e desabafando. Segundo ele, do jeito que tá, se o Vasco não contratar, ele vê o Vasco sendo rebaixado. Foi um pouco radical o Cazé. Confere aí. Primeiro de tudo, eu fico puto porque existe um quadro pra eu desabafar sobre o Vasco. Isso é revoltante, cara. Só a porra do meu time, cara, que faz eu passar por isso, cara. Mas faz sentido, né? Não é? Não, faz, mas assim, se o meu time, se os caras tivessem a vergonha na cara, não existia mais o quadro, porque o Vasco em algum momento iria reagir, mas não acontece essa merda. Então, assim, esse quadro existe há, 2 meses, 3 meses, eu continuo aqui igual um idiota, um palhaço. Continua fazendo sentido. Porra, caralho. Cara, assim, olha, eu vou te falar. O que você sentiu ontem, Cazé? Muito ódio. Muito ódio. A galera assim, sentiu. foi um misto, né? Primeiramente, o início do jogo. Você fala, caramba, olha só, o Vasco tá jogando até de uma certa forma ok. De novo, né? Legal, cara. Poxa, podemos até fazer um gol a qualquer momento. Só que aí o que acontece é o seguinte, o Vasco... Cara, assim, eu não vejo o jogo de todo mundo, mas eu quero que se foda também. Eu vou falar que é uma frase que eu não tenho a mínima vontade de comprovar nada. O Vasco é o time que mais toma gol por erros individuais. Erro de um cara só. Tipo assim, quem errou? Às vezes você olha e fala assim, quem errou no lance? O time é ruim, porra, todo mundo errou. O Vasco, ele é o time que mais tem erro, que você fala assim, fulano errou. Ponto. Só ele.
Aí, se não é o João Vitor, é o Piton. Se não é o Piton, é o Pumita. Se não é o Pumita, é o Lemos. Eu ia falar Lesma, mas é Lemos. Se não é o Lemos, é o Hugo Moura. Fusato. Se não é o Hugo Moura, é o Fusato. Se não é o Fusato, entendeu? E aí, Ontem, então, foi Fusato, Lemos e Pumita. Isso. Pela ordem. Pela ordem, exatamente. Porque ontem eu acho. O João Vitor, pra mim, ele não foi culpado nesse segundo gol, não. Ontem não. Porque o passe foi horrível. Mas olha como o Vasco está postado em campo, cara. O que me pegou um pouquinho foi todo mundo olhando e os caras, O Mirassol tem linha 3 de caras... O único que tentou até o final foi o João Vitor, inclusive. Linha de passe dentro da pequena área. E aí é o seguinte, é um ódio gigantesco e genuíno. E aí depois vem uma esperança gigante. Porque o Vasco faz o 2-1, o Vasco faz o 2-2. E aí você fala assim, cara... Eu não vou mentir, eu falei, vai virar a porra do jogo. Porque, a confiança... Era 2-2, porra. E o Vasco tomou... Assim, é tão impressionante, cara, assim, a questão da confiança, que é o seguinte, o Vasco faz o 2-2, com 2 lances do Pumita. O Pumita, ele faz um gol e o Pumita, ele dá assistência pro segundo gol. Depois o Pumita entra na área, bate o marcador e ele prefere cavar um pênalti, que ele poderia ter jogado mais a bola dentro da área para tentar alguma coisa. E o terceiro gol... É um erro do Piton, assim, que ele é tirado pra nada, assim, do zagueiro. Assim, era pra esse cara que fez a jogada dos 2 gols, tá cheio de confiança, irmão. Tá indo pra cima do cara e tá ganhando no corpo. Só que eu não sei o que acontece, cara. Os jogadores, eles desligam na partida, é um negócio impressionante. Então, o Vasco chegou num ponto, assim, muito complicado. Eu vou ser honesto, assim, eu tô absolutamente pessimista. Não vejo luz no fim do túnel. O Diniz não deu uma mudança significativa no Vasco. Tá? Quando o Vasco ganha de São Paulo lá antes do Mundial, o torcedor fala assim, caralho, mano, vem aí uma volta do Mundial muito tranquila, pelo menos. Porque o Vasco jogou muito bem contra o São Paulo, era um São Paulo tosco pra caramba também, mas o Vasco jogou muito bem. Quando volta do Mundial, o Vasco volta pior, cara. Mas muito pior, muito pior. E aí acumula uma quantidade de jogos absurda, o Vasco tem 2 jogos a menos. Eu falei nesse programa, eu não sei se é bom ou se é ruim o Vasco ter 2 jogos a menos, porque o Vasco vai ter que jogar esses 2 jogos. E isso é um problema imenso. Então assim, o Vasco ele até cria algumas chances, o Vasco ele até chega, o Vasco ele até produz. Só que o Vasco o Vasco se deteriora durante o jogo, derrete por erros emocionalmente, lembra muito o time de 2013. Caralho, lembra o time de 2013? Mano, tem 12 anos, velho. É bizarro mesmo. Tipo assim, caralho. Lembra o time de 2013? E em 2013, a gente já tava na merda há 5 anos, há 7 anos. Vamos lá, sendo direto assim, o Vasco precisa contratar, velho. Precisa. Assim, o Pedrinho foi lá na coletiva, falou de austeridade, falou que o Vasco não tem dinheiro, foda-se. Tá todo mundo sem dinheiro, irmão. Quem tem dinheiro no Brasil é Botafogo, quem tem dinheiro no Brasil é Flamengo, quem tem dinheiro no Brasil é... Quem mais tem dinheiro no Brasil? Palmeiras. Não, cara, eu não sei se tu viu O resto não tem dinheiro, irmão. O Canedo... E todo mundo contrata. Assim, o Vasco precisa contratar. Eu sei que vai contra a política do momento, eu sei que não dá. Irmão, tem que dar. Fazer assim, o Vasco contratar, ele cai? Assim, cai, eu digo assim, cai. Ou corre um risco gigante de não, cair? eu acho que o Vasco, com esse time, com esse momento, com esse mental que o Vasco tá, eu acho que o Vasco... Então, mas O Vasco em 23 estava completamente fudido. Aí chega na janela do meio do ano, uma porrada de jogador. Medel... Chega o Paulinho, Verrete. que sumiu também. O Paulinho não consegue mais jogar também. Chega o Verrete, chega o Maicon, God of Zaga. Chega uma caralhada de jogador. junto com o... Chega uma porrada. David chega nessa... Junto com o técnico depois. argentino. Não, depois. Chega o Ramon, o Vasco tinha 9 pontos. E o Vasco engata uma sequência que vai se salvar depois, lá no final. O Vasco precisa fazer isso de novo, mano. O Vasco precisa fazer isso de novo, assim, o Vasco precisa de 2 zagueiros. O Vasco precisa de 2 zagueiros urgentes. 2. Cara, mas eu acho que o Vasco tem um técnico errado pra esse momento. Pode ter, mas o Vasco... Quem que o Vasco vai contratar? Quem? Não, cara, é Posso te falar, o único treinador... Cara, o único treinador que aceitaria o Vasco hoje é o Jorginho da vida, mano. Bom, galera, é isso. O momento realmente é bem ruim, de fato. Dá pra concordar com bastante coisa com o Cazé. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma galera que às vezes confunde as coisas. Ontem, se vocês terem a ideia... Como é que esse mundo tá tão maluco? Até ameaça de morte eu recebi ontem. Teve um camarada que mandou falando que ia me pegar, que ia me arrebentar na barreira, que ia fazer, que ia acontecer, que eu tinha que morrer, que aí citou o João Vitor na brincadeira também. Então o povo anda muito maluco. Você às vezes, desabafa, não tô aguentando mais, tô de saco cheio. Tem gente que trata como drama, para de fazer drama, não sei o que, é uma vergonha. É isso, cara. A comunidade Vasco da Gama virou essa doença aí, virou essa loucura. São muitos anos aí na merda que ninguém tá aguentando mais.
Então é complicado, tá? Mas, enfim, tá feito o registro para vocês aí. Então assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu volto com a nossa segunda e última do dia, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e logo mais a gente volta aí com a nossa segunda edição. Tamo junto.